Deixa eu chamar Vlad. Deixa eu chamar Vlad. Gente, que desespero. E ficou gravado, vai estar lá no IGVT, meu desespero. Quando eu vi os 30 segundos finais aqui. E é sério, me bateu desespero. Peraí, deixa eu chamar aqui, Vlad. Vlad, eu, desde hoje eu tô conversando contigo e eu tava de olho aqui em cima, procurando onde era que tava o tempo, já para poder É, administrar o tempo. Mas eu me perdi totalmente, porque não tem o tempinho em cima. Quando eu vi contador, 30, né? 9, eu, pronto, vai explodir a bomba. Deixa eu correr. Gente, obrigada a todos que estão voltando aqui. No instante o tempo passa, é verdade, painho. É verdade, Luciano. É. Aí, eu até esqueci, minha gente bateu um nervosismo tão grande quando eu vi aquele tempinho ali. Ele só tava aqui, ó. Keila, falta dois. Keila, falta um. Acabou o tempo, Keila, acabou. Eu não vi. E quando eu falo, eu não falo só com a boca, eu acho que se amarrar meus braços eu fico muda, porque eu falo assim, né? Keila Aí sendo quando eu Keila. vi, eu fiquei desesperada. Ai, gente, eu nem lembro, Sim, eu lembro que eu tava falando da história lá, mas é sério. Chega da distonia você aqui. tava falando, você tava falando do rapaz lá que era Black American lá. Ah, sim. Pois é, então, Que lembrei a onde grande, fica o que a país. grande segregação é dos negros com os brancos, do bairro e tal. É, e aí eu estava impressionada, porque assim, a força que a militância negra tem aqui é extremamente forte. Inclusive, eu até botei um papelzinho aqui, hashtag Black Lives Ixi, Matter. eu tô vendo, Né? mas não tá aparecendo não, queria. Tá no poxa, eu vi com tanto carinho, gente. Olha só, eu passei hidrocor, eu pintei ainda pra mim. Aê, agora! Racismo, julgamentos, segregação e acepção. Sei. Então, aqui o movimento negro, ele é muito forte. Eles têm voz, né, para quando eles saem na rua. Agora, sim, a gente vê também de extrema violência, sabe? Quando eles chegam para lutar pelos direitos deles. E é isso. Minha O opinião, Carlinhos, mas talvez a minha opinião não conte, porque talvez por eu ser branca, talvez eu não entenda a dimensão dessa hashtag que eles ficam usando do Black Lives Matter, mas aqui mesmo, tipo, na casa, na frente da casa de muitos americanos, você já antes mesmo desse problema que teve com Floyd, você vê umas plaquinhas que eles colocam na frente, Black Lives Matter. Vidas negras importam. Então você já sabe que ali naquela casa é uma família de negros que mora. Mas, como eu estava dizendo, eu posso estar totalmente errada. Né? Mas assim, eu sou contra a violência. Eu acho que ir para a rua assim, levantar cartaz e brigar. Eu não sei se apenas fazer isso iria chamar a atenção do governo, de tudo, e por isso que eles usam a violência. Eu não sei, eu realmente não posso afirmar, mas eu sou contra a violência, mas o ato de realmente ir lá para brigar é chocante, né? A gente vê, por exemplo, essa pandemia, esse vírus que está aí, as pessoas quando morrem do coronavírus, na verdade não são pelos sintomas leves, é por falta de ar. Né? Imagina, eu acho que deve ser uma das mortes mais agonizantes, né? Agoniadas que a pessoa pode ter, que é uhum. faltar o ar. Em pleno tudo isso, o Floyd estava lá no chão, um joelho aqui no pescoço, e ele dizendo, I can't breathe, eu não consigo respirar, eu preciso de ar, né? Então é revoltante, realmente assim, é revoltante. Mas eu acho que é por aí, foi como você falou, é um movimento que importa sim, tem que ir para a rua, né? Mas não de usar da violência. Aqui nas TVs abertas, quando a gente vai ver as entrevistas, quando vão fazer, a justificativa que eles usam é isso. A gente aprendeu a violência com vocês. E eles falam com muito fervor nos olhos, sabe? Essa violência que vocês estão reclamando, a gente aprendeu com vocês. Né? O racismo é o que a gente está em busca dos nossos direitos. Essa, pelo menos, é a justificativa que eles usam muito aqui para isso. A gente vê muito. E, assim, tava eu não sei se o impacto que teve aí
vocês perceberam tanto quanto a gente aqui. Porque primeiro as manifestações elas iniciaram aqui, depois começou a se espalhar pelo mundo, né? Mas aqui o celular da gente todo dia apitava, porque tudo que é de alerta para a sociedade chega no nosso celular. Então, quando dava 4 e pouca da tarde, todos os celulares apitavam, pé, pé, pé. Aí fica com toque de emergência, alarme de emergência. O próprio governo, ele sai enviando para os celulares e botava que era curfew, o toque de recolher. Então, a partir de 8 horas da noite, todo mundo tinha que estar em casa, porque a polícia ia para a rua, né? Porque como estavam usando de violência, estavam quebrando muitas coisas aqui no centro de São Francisco, então houve esse toque de recolher. Então chegava, foi a semana inteira, semana passada inteira com toque de recolher. Eu fico logo desesperada, porque eu nunca tinha passado por isso aí no Brasil, então por isso que eu digo, aqui você sente diferente, você sente esse poder, essa luta, essa briga política, você vê bem diferente, assim, quando a gente vai falar de racismo, não é um racismo em todos os cantos. Culturalmente é bem diferente, a forma de lutar é bem diferente. Aqui é muito descarado, né? Tipo, se eu não gosto que você que é negro, tipo, você vai logo perceber. Eu vi isso com os chineses. Eu não sei se vocês sabem, porque isso eu só vim saber quando eu cheguei aqui. Mas aqui em São Francisco é cheio de chineses. Gente, na minha turma, se tinha 40 pessoas estudando inglês, 30 eram chineses. E não é tipo asiático, japonês. Não, tinha 1 ou 2 japoneses, mas tipo 30, chinês mesmo, chineses, e 10 que se espalhava assim, de pessoas do outro mundo. Tem muitos chineses aqui. E quando teve esse problema do Covid, a gente via o pessoal se afastando Era de uma chinês. parte E era da segregação. descarado. Eu ficava assim com o Tiago, eu fiz, coitado dos chineses, porque tipo, os chineses não têm culpa se realmente foi o governo da China que fez isso, os chineses estarem pagando. Mas se estava numa Isso. fila, gente, quando chegava um chinês, é sério mesmo, tava todo mundo em marca e fazia assim, ó, e saía de perto, saía de perto. O chinês, sabe quando você fica perdido, tipo, pronto, ficava. As pessoas quando discriminam aqui, não tem isso que a gente vê no Mas Brasil, que aí, talvez seja uma discriminação mas aí, educada Kelly, ou tentando aí encobrir. a gente entra justamente naquilo que, naquela primeira ou segunda pergunta que você fez. Se as pessoas elas percebem essas atitudes de segregação. Às vezes as pessoas cometem isso e é imperceptível, entendeu? Então, isso dói porque, assim, você tem que ficar vigilante, você não pode fazer essa distinção. Você não pode fazer criar essa barreira. Entendeu? Carlinhos ele colocou uma coisa que é muito interessante. E Carlinhos ele tem propriedade para falar que ele é professor de geografia. Entendeu? Então ele colocou aqui que o racismo no Brasil é baseado no princípio social e nos Estados Unidos é no princípio racial. Entendeu? Então, isso é muito profundo. Ele colocou aqui também a questão das raízes americanas, porque os Estados Unidos eles foram colonizados diretamente dos saxões, dos ingleses, entendeu? E a gente, eita, tá baixo, desculpa, tá melhor, Dan. Nos Estados, aqui no Brasil, a gente foi escravizado, entendeu? Os caras, eles desde daquele tempo lá, desde 1500, a gente é colocado nessa questão, na questão social, realmente, como o Carlinhos está falando, entendeu? Então, assim, até nisso tem essas importâncias, tem esses graus de importância, entendeu? Então, quando a gente vê essa questão desse levante, desse movimento, e aí eu reitero, porque eu não sou a favor de movimento radical do jeito que as pessoas, elas aqui, principalmente aqui no Brasil, as pessoas fazem, Uhum. entendeu? Não sou a favor de movimento radical. Eu acho que esse movimento que está sendo feito de Black Lives Matter, que vidas negras importam, é muito importante, entendeu? É muito importante porque assim, as pessoas elas só vão ter ideia do que realmente do que realmente se passa quando elas começam a observar que realmente
isso acontece. Realmente não é uma brincadeira, não é apenas uma questão de filme, não. Acontece. E é muito chocante quando você vê aquele vídeo do Floyd, e você vê ele pedindo ajuda e o cara apenas dando nem aí, nem aí. Então é muito impactante. Rapidinho, antes de eu te passar a fala, teve um caso hoje, eu vi hoje isso, no site do UOL, que isso aí, Carlinhos, é isso mesmo, que negro é pobre e bandido, realmente. E nos Estados Unidos é visto como raça inferior, realmente. Ah, gente, eu tô vendo agora as mensagens, eu não sei porque eu não tava vendo. Por isso eu fiz Vlad tá olhando aonde, que não tá aparecendo pra mim. Ah, gente, foi mal. Eu não vi, não, eu não falei nada. Você está Eu concordo com perdoado, tudo que o Vlad tá falando. você está perdoado. Mas apenas contando esse relato que eu vi hoje no UOL sobre... olha como as coisas são. Um policial civil ele fez uma abordagem a três adolescentes que estavam agindo de maneira suspeita numa rua de São Paulo. Esse policial civil era negro. E aí, esse policial civil, ele aborda esses três jovens, esses três adolescentes aí, faz umas perguntas e ele nota que é suspeito e ele começa a levar esses jovens para a delegacia. Ele vai atravessar a rua, a delegacia é do outro lado da rua. Ele leva esses adolescentes para o outro lado para entrar na delegacia. Antes dele entrar na delegacia, 4 viaturas da Rocan, aquela Honda ostensiva com auxílio de motos. Um motoqueiro dessa patrulha, ele olha esse policial negro, ele não reconhece que é um policial, ele vai e avança com a moto em cima desse policial negro, e aí o policial negro, observando essa situação, ele segura o suspeito com uma mão e pega o distintivo dele com a outra mão e levanta o distintivo e fala: eu sou policial, eu sou policial. O que acontece? Esse policial militar, ele continua de uma forma truculenta dele agir, ele avança para cima do policial, ele começa a dar cabeçada com o capacete no policial, começa a empurrar o policial. E aí, como ele estava próximo da delegacia, os colegas desse policial civil observam aquela cena e vão ao encontro. E aí, com toda essa confusão, o policial militar ele percebe a besteira que ele fez, ele pega a moto e vai embora. E logo em seguida, os colegas dele que estavam com ele também vão. Mas aí uma coisa que é interessante é que esses colegas desse policial que fez toda essa questão aí, eles falam: cara, você está fazendo besteira, não é para fazer isso, entendeu? Não é para fazer isso, o cara é polícia, entendeu? E chega um determinado momento que eles percebem da besteira e vai embora. Então, você vê que as coisas elas acontecem no automático às vezes, no automático, entendeu? E isso é muito, dói muito você falar isso, você ver isso, você sentir isso, entendeu? O grau de desigualdade. A ICM está colocando aqui: nós cristãos devemos ter cuidado com o modismo. A igualdade entre as pessoas é atemporal. Sou a favor de aproveitar essas situações para abrir mesmo a boca, mas o nosso referencial é Cristo. Perfeito, ICM. É justamente isso. O nosso referencial sempre é Cristo. Nós temos que ser favoráveis num protesto consciente, num protesto social, de maneira consciente, assim que eu digo, de uma maneira pacífica, mas que a gente não deve deixar de falar, mas assim, sabendo que o nosso referencial sempre e será Cristo, entendeu? Então, assim, você vê esses casos, você vê essas situações, você observa que existe preconceito, existe segregação. Às vezes, você pode falar: ah, não, existe. E aí só quem passa na pele acaba vendo isso de uma outra forma. É verdade.
você fechou de um jeito que é verdade. Não tem o que se discutir, é verdade. E foi como que você disse, quem passa na pele que sabe. A gente que é amigo, a gente que está perto, a gente sente pelo outro, mas às vezes só quando o outro consegue abrir a boca e verbalizar algo que presencia todo dia, às vezes com uma troca de olhar, uma simples troca de olhar que você percebe, que fere, que às vezes a gente não pode dividir esse fardo, mas foi como você falou, você está certíssimo. Quem passa na pele vê sim que existe isso todos os dias. E foi como isso. Não, gente, o que é isso que está acontecendo hoje comigo? Seminha, seminha. Não é nada não, viu? Eu já fiz isso agora dessa live o tempo inteiro. Tá travando aqui a língua. O nosso referencial é Cristo. Eu não sei se vocês conseguem enxergar ou talvez sintam a mesma coisa que eu, mas, gente, isso que aconteceu, tem gente até brincando, dizendo, não, esse ano eu tô fazendo aniversário, mas não vai contar com idade, não, eu não tô vivendo 2020, né, porque o que aconteceu esse ano agora de 2020, primeiro essa pandemia, quando a gente vê que as coisas estão começando, tipo, sabe aquela poeira baixar e explode agora no mundo inteiro também, com muita violência esses protestos, e algumas pessoas podem tentar ou querer ser otimista e dizer, calma, tudo isso vai passar. Mas assim, o sentimento que eu tenho é que eu digo, meu Deus do céu, Cristo falou aqui. Quando você sair na rua, que você olhar para o céu e você vê que ele está negro, você não pega a sombrinha, você não diz, opa, vai chover. Isso é um sinal. Deixa eu levar minha sombrinha, tipo, você olha os sinais e você sabe o que é que vem, né? E a gente tem que estar preparado. Eu enxergo tudo isso como realmente o sinal dos últimos tempos, né? Eu não vejo que as coisas vão melhorar. Eu não querendo ser pessimista, eu estou falando em relação aos sinais que a gente está percebendo e que a volta de Cristo está muito próxima. Aí você pode até dizer assim, mas isso sempre existiu, o racismo sempre existiu. Tá. Tudo sempre existiu, pandemias existiram também, mas nunca na história houve um momento tão preparado. Tá tudo preparado, né? Se você for ver para o Apocalipse, para a chegada do Anticristo, tá tudo preparado, o mundo inteiro tá preparado. Antigamente, quando João ele foi escrever, né, as visões que ele estava tendo do Apocalipse, para essas cartas chegarem em outro lado, ou para Paulo escrever a carta dele para a gente ler hoje na Bíblia, né? Para chegar do outro lado, para se juntar tudo, era tudo a cavalo, passava não sei quantos dias em viagem de navio para aquela carta chegar. Hoje, vê só, essa live que a gente está fazendo, é coisa de segundos para o que eu estou falando chegar aí, né? Então, o que eles falavam há muitos anos, através de toda aquela visão que Cristo estava dando, e que em uma questão de segundos o mundo inteiro ia ver, né? É isso, gente, eu consigo enxergar tudo isso. Eu acredito do fundo do meu coração, minha gente, que nós somos a geração dos últimos tempos. Eu acredito nisso. Podem me chamar de doida, mas eu vibro com isso. Eu quero piscar e abrir de olhos, a gente vai falar no céu, sabe? Mas e às vezes... Mas isso traz uma responsabilidade muito grande para a gente como cristão. Porque alguns dias, às vezes, eu me pego tão melancólica. Eu sei que eu estou muito sensível pela distância da minha família, né? E essa semana foi aniversário da minha mãe, do meu irmão. A próxima semana é meu aniversário. Eu vou estar longe dos meus parentes, dos meus familiares. Tem me deixado sensível. Tô ficando... Mas esse ano não conta. Lembra que 2020 não vai contar, que ninguém está vivendo 2020. Conta porque chega cabelo branco, chega. Eu tô ficando careca, então conta. Isso conta. E aí, mas é isso, eu não sei se é porque eu estou muito sensível, mas ultimamente eu tenho começado a prestar muita atenção também no que eu faço, porque quando eu sinto que eu estou errando, ou quando eu sinto que eu estou pecando, me bate um desespero, coisas que antes eu não ficava tão assim, eu só dizia, ai Deus, por favor, me perdoa, tá? E eu segui em frente, e agora eu fico às vezes remoendo o meu Senhor, eu tento me agarrar realmente na cruz de Cristo, pedir o perdão, porque eu sinto isso. Eu já conversei com outros cristãos que sentem também que nós somos a geração dos últimos tempos. Pode não ser, a Bíblia diz que a gente tem que estar preparado. E esse discurso, às vezes, que a gente escuta de algumas pessoas, minha gente, isso é tudo filosofia,
as pessoas das outras gerações também diziam que Jesus estava perto de chegar. A igreja primitiva dizia, se preparem porque Cristo está perto de chegar. Mas a gente tem que acreditar que a volta de Cristo está iminente, né? É a mesma coisa a gente olhar para o céu, a gente ver que vai chover e a gente está despreparado. A gente não pode ser igual aquelas 5 virgens loucas que deixaram azeite pela metade. A gente tem que estar, ó, com aquele azeite na nossa lamparina realmente a todo momento, gente, a qualquer momento. Pode ser. Oi. A nossa pegada ela tem que ser essa mesmo, sabe por quê? Se você não tiver essa sede, essa esperança, porque a volta de Jesus é o que mais a igreja ela anseia. O que uma noiva ela anseia no dia do casamento? Encontrar o noivo. Encontrar o noivo, é ir para o altar e encontrar o noivo. Então, nós como noiva de Cristo, nós devemos a todo instante ansiar o encontro do noivo com o altar. O noivo já está no altar esperando. Isso chega a dar arrepio quando você fala isso, porque é muito maravilhoso, porque a glória de Deus ela é tão intensa, tão imensa, porque ela nos mostra isso, ela nos exibe isso, ela nos exibe esse cenário, que o noivo já está no altar. E quando a gente vê os sinais, como o Ricardo até colocou a música da banda Resgate, que eu acho fera demais essa banda, que eu olho para o céu e já são tantos os sinais, é justamente isso. A gente vai olhando para as situações, vai olhando para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, e são os sinais dos últimos tempos. E assim, eu não posso ter a plena convicção que eu sou essa geração, mas o que eu tenho que ansiar é que eu seja dessa geração. Eu tenho que ansiar ser dessa geração, porque quando eu anseio estar próximo de Jesus, eu vou me encontrar com Ele. O que eu mais quero é me encontrar com Ele. Ah, mas eu tenho tantas coisas, tantos planos no mundo. Não, o plano que eu tenho que ter de maior anseio é me encontrar com Ele. As outras coisas que a gente vai passar, que a gente tem que buscar, que são coisas que a gente vive do nosso cotidiano, vamos fazer, vamos trabalhar, vamos viver, vamos conquistar, vamos perder, vamos empatar. Mas o nosso anseio é encontrar com o noivo, é se encontrar com o noivo, é ir para o altar e casar, é celebrar com o noivo as bodas do Cordeiro. Entendeu? Então, quando a gente coloca isso como a primeira coisa da nossa vida, a gente entende também a amplitude do Evangelho. Entendeu? Porque o Evangelho nós devemos praticar aqui. Eu costumo dizer que viver o Evangelho é um estágio supervisionado por Deus para que você alcance a Nova Jerusalém. Você, quando faz a universidade, eu, por exemplo, quando eu fiz a minha universidade, fiz o meu bacharel em ciência da computação, eu tive uma cadeira chamada estágio supervisionado, que eu tinha que passar lá as minhas horas de estágio lá, mesmo que eu não estagiasse na área, mas eu tinha lá umas horas para pagar. Então, as horas que nós estamos passando aqui nesse mundo, as horas que nós estamos vivendo aqui, são horas supervisionadas por Deus. São horas que Deus ele está contabilizando e falando, não, meu filho, peraí, vou colocar aqui uma hora para você, vou colocar aqui um visto para você. O que você vai vivendo, o que você vai passando aqui é supervisionado por Deus. Para que você se credencie a se encontrar com o noivo no altar. Para que você se capacite a viver com o noivo nas bodas e de viver de forma eterna. Isso é que é o mais importante. Essa é a nossa pegada. Essa é a nossa plena convicção de vida que a gente tem que ter. Viver para se encontrar com o noivo. Viver para se encontrar com o noivo. Viver de maneira para se encontrar com o noivo. Porque, como você mesmo deu o exemplo das 5 virgens loucas e prudentes. As prudentes, elas guardaram o azeite porque elas tinham um propósito. Elas tinham um foco. Elas tinham um objetivo de sair na rua para encontrar com o noivo.
Elas tinham um propósito, elas tinham um foco. Então a gente tem que ter esse foco, a gente tem que ter esse propósito de encontrar com o noivo. Amém? Amém, amém, amém. Eu, Keninha, deixa eu só Deixa eu deixar só puxar um uma de abraço aqui. Deixa eu só Diga. dar um abraço aqui. O pastor, eu vi aqui o pastor Rosivaldo, ele entrou aqui na live, o pastor, quer dizer, bispo Rosivaldo, ele é da Igreja de Deus do Brasil, lá no R11. Prazerzaço ver o senhor aqui na live também, viu, bispo? Muito prazer. Mais abraços? Eu quero mandar um beijo para minha mãe, um beijo para minha avó. Tu já viu? É mais ou menos assim, é mais ou menos assim. A Tia, época de Xuxa. Xuxa. Xuxa, eu queria mandar um beijo para minha mãe, um beijo para o meu pai, um beijo para o meu tio, para minha tia, para o meu papagaio, para o meu cachorro. Mas eu queria deixar também alguns abraços também. Abraço para Clarice, para Dan, para Sil, para o Carlinhos, para o Ricardo. Olha, se eu fosse citar todos os nomes aqui que eu vi, eu vou acabar esquecendo algum em detrimento de outros, mas eu queria deixar um abraço para todo mundo. Eu não sei se está encerrando, Kelinha, mas eu queria encerrar com 2 versículos que eu acho muito importantes. Simbora, o Pode tempo é ser? tudo seu. Pode, com certeza. Olha, tem 2 versículos. Um versículo que eu acho... Eita, aí, o Edson está dando um recado aí. Keila, anuncia o estudo do poder da cruz. Isso, gente, a gente vai fazer um estudo sobre a mensagem da cruz, porque a gente ainda está estudando como vai fazer, mas a gente depois divulga nas redes sociais, tá certo? Segue o canal. Aqui no canal, segue no canal, tá certo? Vencedores pela Fé. Vai ser por aqui que a gente vai fazer um estudo bíblico. Porque às vezes a pessoa diz assim, Jesus te ama, Jesus morreu por mim. Tá, tipo, como assim Jesus morreu há 2000 anos e, tipo, por mim, que eu nasci agora, que esse sacrifício é para mim. Tipo, às vezes as pessoas não entendem o que aquela mensagem da cruz significa. E se Cristo morreu por mim? Eu preciso ainda queimar mais um pouquinho depois que eu morro para eu poder, meus pecados serem perdoados, eu poder ir para o céu? Eu tenho que passar por esse purgatório? O que é que a Bíblia fala a respeito disso? O que é que essa mensagem da cruz, ela traz para mim? O que significa o poder da cruz, a mensagem da cruz? Então, é um estudo que a gente vai estar trazendo aqui para vocês de uma forma bem bacana, numa linguagem assim, exatamente espontânea. O que vocês tiverem de dúvidas, pode tirar também, né? Porque vai ser um momento de aprendizagem, não é uma pregação, eu chegar aqui e pregar, não, é um momento de estudo, um momento de troca bem bacana, porque tem gente que realmente não sabe às vezes, por que a Bíblia ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento? O que é testamento? Que aliança é essa que Deus fez comigo através de Cristo? Tem gente que simplesmente não entende. E do mesmo jeito que um dia lá atrás, faz o quê, Vlad? 13 anos? Acho que faz 13 anos Mais ou menos isso. que a gente se Mas, conheceu. assim, essas coisas a gente não pode revelar, não, porque mostra o quanto a gente está ficando velho, entendeu? Então essas coisas a gente não revela. Não Agora, revela, assim, é verdade. Algum tempo atrás. Isso aí. Logo quando eu cheguei na igreja, eu escutava aquelas pregações. A minha Bíblia é toda rabiscada, porque eu ficava notando que eu tinha sede de poder aprender aquilo. Mas os momentos que eu mais aprendi, acredite, foi fora da igreja, quando a gente se juntava. Era eu, Túlio, Doninho, Vlad, Wallace, Adriana, né, Marcela, se juntava todo mundo lá na garagem de Tia Sara, então a gente aprender. Durante as férias a gente fazia esses estudos bíblicos e foi onde eu mais aprendi. Né? Então, às vezes, numa conversa assim, informal, uma conversa entre amigos, e quando alguém chega para te explicar o que é o básico, que às vezes ninguém explica, né? É quando você entende, é isso, é. Poxa, então quer dizer que eu não preciso voltar outras vidas para poder voltar melhor? Não, foi de uma vez só ali na cruz, Jesus, né? Então é quando a gente pega esse amor, essa paixão, né? Spoiler. Não pode. Aí é justamente essa mensagem da cruz que a gente vai estar preparando o estudo e estar trazendo. Então, vão comunicando aí, vão avisando aos seus amigos, pede para seguir aqui também o canal. Tem essas lives também ficam lá no YouTube, nos Vencedores pela Fé, né? Porque a intenção aqui é propagar o evangelho, né? Aqui a gente não é nada, é só realmente assim jogar a glória inteira para Deus que ele possa usar. A gente aqui é só um canal, é canal de YouTube, é canal de Instagram, é canal a gente, né? Mas é só uma forma de realmente poder levar essa palavra para que outros possam entender e
a gente não consegue amar nada que a gente não procure saber, né? A gente não consegue amar nada que a gente não entenda, que a gente não compreenda. Então, a gente precisa buscar mais, entender mais quem é esse Cristo, que mensagem da cruz é essa, que plano é esse que Deus fez para a gente poder amar esse Cristo. Tá certo? Eu falo muito, né? E eu falo muito com as mãos. Pode continuar, você ia falar 2 versículos para a gente terminar a live. Tá, antes de eu falar dos 2 versículos, só reforçando, galera, segue o canal, Vencedores pela Fé. Tem palavras pelo irmão Edicel, que é uma bênção, entendeu? Kelinha. E tamo junto. Edicel, quando precisar, você sabe que você não convida, você convoca, intima, e missão dada é missão cumprida, viu? Pode chamar que a gente está sempre junto aí, tá? Queria mandar um abraço mais uma vez para todo mundo, entendeu? Que está aí no canal, meus amigos de trabalho, meus familiares também, para todo mundo, tá? Que Deus abençoe. E eu queria encerrar com esses 2 versículos aqui. O primeiro versículo, ele está em Tiago, capítulo 2, versículo de número 8 e versículo de número 9. E quando a gente lê essa passagem de Tiago, principalmente nesse capítulo 2, ele vai falar justamente sobre essa acepção de pessoas que estava acontecendo naquele momento na igreja. Entendeu? Então, assim, ele fala justamente sobre isso. Se vocês, de fato, obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Como aquele vídeo que você colocou no início da nossa conversa sobre o jovem falando que era um racismo, que o racismo é pecado. Isso evidencia justamente sobre isso. É da base bíblica sobre o que ele falou. Se eu digo que amo, se eu não coloco esse amor em prática, o ame o próximo como a si mesmo, eu não estou agindo com imparcialidade, eu estou só colocando apenas o mandamento principal que Cristo, na cruz, depois da vinda de Cristo, ele colocou, resumiu os 10 mandamentos nesse. Ame ao próximo como a si mesmo. Tá? E o outro versículo que dá base também para dizer que nós somos um, que não existe essa questão de raça, não existe essa questão de etnia, não existe essa questão de separação, de segregação. Está lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos, friso novamente, todos são um em Cristo Jesus. Então, assim, todos nós somos um em Cristo Jesus. O mesmo sangue, Keila, que você, a mesma cor de sangue que você tem, eu tenho. A mesma cor de pele que eu tenho. Se eu me machucar agora, se eu tirar essa pele aqui, começar a raspar agora, eu vou ficar com a minha, eu acho que é epiderme ou é derme, eu não sei, ela vai ficar branca. Como você vai acontecer isso também? Então, todos nós temos mesmo sangue, todos nós temos a mesma derme, mas temos as nossas diferenças de cores, mas nós somos um em Cristo Jesus. Amém. Se você for subir no topo de um prédio e colocar sua cabeça no vidro para olhar para baixo, num prédio bem alto, você vai ver todo mundo como pontos. É dessa forma que Deus nos vê. Deus nos vê iguais. Deus não vê essa diferença, se é mais alto, se é mais baixo, se é negro, se é branco. Deus nos vê de forma igual. Então, que você, meu querido, que participou dessa live, você, minha querida, que teve essa paciência de passar esse tempo com a gente, de ouvir um pouquinho essas palavras,
de cair junto com a gente na primeira live e voltar para cá com a segunda live. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. E que você possa ser também um canal de diferença nesse mundo. Se você consegue ver uma situação de racismo, de segregação, não só de cor, mas segregação social, intervenha, faça alguma coisa. Levante-se, saia da sua zona de conforto. Porque você pode ser um agente de mudança nesse mundo. Amém? Um beijão para todos. Amém. Glória a Keilinha, você é Deus. fera demais. Você que é fera, pastor Vladimir Braz, respeito. Eita, meu Eu Deus do vou céu. pedir agora para você Continue sendo orar. Vlad. Continue Vlad, sendo Vlad. Vlad, é verdade. Eu queria deixar registrado aqui o beijo para minha mãe, que eu vi a mensagem, mas é porque eu não ia mandar o beijo no meio da mensagem de Xuxa! Vlad. Beijo, Verdade. irmã Glória. Beijo. E, Vlad, por favor, ora por a gente, abençoa aqui nossos lares, nossa noite. Né? Para mim ainda tá de dia, tá claro que só aqui, mas abençoa nossas noites, nosso coração, nossa vida, né? Nossa mente, para que realmente assim a gente possa estar mastigando tudo isso que a gente escutou, que a gente viu, que a gente vivenciou, presenciou nas mensagens, né? A participação de todos aqui. Gente, desculpa também eu não estar lendo e não estar participando de tudo, mas é porque vocês viram como eu sou meio agoniada, né? Eu falo assim, eu me empolgo, eu não fico vendo, depois quando eu vejo já passa um bocado de mensagem. É a primeira vez que estou conduzindo uma live, então eu também não sabia essa questão de tempo, mas a gente vai se organizando, vai se ajeitando. E é isso, obrigada a participação de todos. Obrigada, pai, pela oportunidade, viu, de me chamar, de vir aqui. Eu fiquei gelada o dia todinho, mas eu adorei. E, Vlad, muito obrigada pela participação. Foi fantástica, assim, a mensagem que você trouxe, a palavra, né? E o quanto nos fez refletir, né? Sobre todo esse assunto do racismo, mas de segregação, de preconceito, né? De tudo que a gente, como igreja, a gente não pode olhar dessa forma, enxergar dessa forma e se comportar dessa forma, né? Nós temos realmente que acreditar que todos somos um só em Cristo Jesus. Então, muito obrigada, amei, 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 de verdade, poder compartilhar esse tempinho aqui com você. Ora por a gente? Amém. Com Amém. certeza. Com certeza. Eu queria que você que está acompanhando aí fechasse Edson, seus olhos rapidamente para que a gente faça essa oração final e que Deus possa abençoar, continuar abençoando vocês de maneira abundante. Amém? Feche seus amém. olhos aí. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer porque o Senhor é tão bom. Te agradecer porque tu tem sido tão bom para mim. Porque mesmo eu não merecendo, o Senhor mandou o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para a cruz do Calvário. Sofrer por mim, pagar o preço de morte de cruz, numa morte que a mais vil morte, no jeito mais vil naquela época, o Senhor mandou o seu Filho para sofrer por mim, para sofrer por todos esses que estão acompanhando a live, para sofrer pelo mundo. Mas esse sofrimento, ele nos trouxe vida. Ele nos garante esse livre acesso que nós temos agora de falar do amor dele, de falar da palavra dele. Nos garante que nós temos esperança, porque ele é o caminho, porque ele é a verdade e porque ele é a vida. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor nos proteja durante esse período de pandemia. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos conduza da melhor maneira. Eu quero te pedir que o Senhor possa acampar dos teus anjos sobre as nossas vidas, para que nós não venhamos a sofrer, para que nós não venhamos, Senhor, a ser, aleluia, a ser atingidos com essa doença. E se formos, que a tua segurança e que a tua cura venha sobre as nossas vidas, para que nós possamos ser restaurados em ti, Senhor. Em ti. Meu Deus, nos dê um resto de semana abençoado. Nos dê, Senhor,
a capacidade, Senhor, de ver a tua glória manifesta sobre as nossas vidas ao longo dessa semana. Meu Deus, que nós possamos ter a consciência, possamos ter, Senhor, através dessas palavras que foram ministradas, através das mensagens que nós pudemos ver, que possamos ter a consciência que somos um canal, Senhor, de diferença, que possamos fazer a diferença nesse mundo. Meu Deus, nos ajuda. Nos tire da zona de conforto. Nos ajuda e nos capacita. Em nome de Jesus. Amém. 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 E amém. Deus abençoe, Keilinha. Amém. Beijo em todos. Paz do Senhor. Obrigada, Vlad. Beijão, Deus te abençoe. Segue o canal. Segue o canal. Vencedores pela fé. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Tchau.